Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, falando para todo o Brasil, e a gente vai falar agora sobre perspectivas para 2025. A nossa convidada ao vivo aqui no Jornal Gente é a economista Zeina Latif. Zeina, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Zeina. Bom dia a vocês, aos ouvintes. Um feliz 2025. Obrigada. Olha, ontem a gente teve declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ele primeiro falou mal da comunicação do governo, até porque ontem houve uma troca nos cargos na Secom, e ele disse que foi um erro, que o anúncio do pacote fiscal tem ocorrido junto com o anúncio daquele projeto que isenta quem ganha até R$5 mil por mês do pagamento de imposto de renda. Ou seja, o governo nesse momento aqui batendo na tecla de que a comunicação é fundamental para que a economia seja vista de outra forma. Queria te ouvir a respeito disso, Zeina. Você acha que há uma questão ligada à comunicação ou o buraco é mais embaixo? A gente acha que teve aqui travou a imagem da economista Zeina Latif. Bem, daqui a pouquinho a gente vai retomar aqui o contato com ela, Sabino Macalossi, mas ontem foi um dia de mudança na esplanada dos ministérios, não é? Saindo Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação e entrando o marqueteiro, que foi o vitorioso na campanha de Lula em 2022. Nesse momento aqui, o governo está batendo nessa tecla de que existem muitas realizações para serem levadas à sociedade, mas que isso não está chegando por um problema de comunicação. E aí a gente se pergunta, né? A comunicação, de fato, do governo poderia ser melhor, mas é só comunicação ou é produto também? A gente que trabalha com isso, né, Sabino, sabe que só comunicar não adianta. Você tem que ter produto, você tem que ter foco e tem que ter comunicação. Você sabe, Thaís, que você conhece um pouco da minha carreira, da minha passagem aí pelo mundo da comunicação, e há muito tempo eu acompanho esse assunto. É sempre a comunicação a culpada, sempre, sempre. Sempre quando dá alguma coisa errada em governo é a comunicação, e no mundo privado também a comunicação sempre acaba sendo responsabilizada. E não foi diferente aí, o governo está enfrentando essa série de dificuldades e tinha que ter ali um bode expiatório, e foi o ministro Paulo Pimenta, né, Thaís? É verdade. Olha, a gente já vai voltar a falar sobre esse assunto, mas a gente restabeleceu o contato com a economista Zeina Latif. Zeina, bom dia. Está ouvindo bem a gente, Zeina? Tô sim. Que ótimo. A gente também te ouve muito bem. Zeina, a gente está falando aqui sobre comunicação versus produto. E essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o problema nesse momento do governo é comunicação. Queria te ouvir a respeito disso. Uhum. Olha, ele cita essa questão da correção da tabela do imposto de renda, né, quer dizer, fazer aquele aumento da isenção, justamente quando estava divulgando as medidas para contenção dos gastos obrigatórios, né? Claro que ali não era uma questão de comunicação, foi uma estratégia política que se mostrou equivocada, né? Não foi exatamente uma questão de comunicação, o objetivo era aquele mesmo, era tentar diluir o custo político de uma medida que mexe em políticas, né, um pacote que mexe em políticas sociais e que é necessário, a propósito, é necessário fazer esses ajustes, não é acabar com as políticas, mas fazer ajustes que são necessários para que ela seja bem focalizada, para que ela atinja os seus objetivos. Então, não é bem comunicação, claro, entendo a tendência de uma pessoa do governo minimizar, mas é mais do que isso. Não é que agora, de fato, vai deixar de lado aquela proposta, vai deixar para um outro momento, quando tiver contas públicas mais sólidas. Não foi isso que foi dito. E até agora, né, Zina, nada de se apresentar um pacote de cortes fiscais mais parrudo. Por enquanto é só um pacotinho, né? Olha, apesar disso, eu acho que tem méritos, viu? É verdade que todo aquele, né, meio de campo ali foi complicado, porque criou-se uma expectativa, e aí, quando vem com números que geram desconfiança, né, de estimativa de economia de recursos, e ainda a questão do imposto de renda.
Agora, isso acabou tirando o foco de coisas ali que foram importantes. Ainda que muito tardiamente, o governo realmente admitiu que não dá para manter o arcabouço fiscal de pé, não dá para cumprir as regras do arcabouço fiscal, porque, bem ou mal, ela estabelece um teto para o crescimento das despesas, sem ter contenção de gastos. Só com o aumento da arrecadação não fica de pé o arcabouço fiscal. Demorou para assumir esse problema de desenho até do arcabouço, mas isso foi feito. Depois havia expectativa de que, bom, algum ajuste vem, mas provavelmente depois das eleições, complicado discutir esses assuntos em momento de campanha eleitoral, e sequer seria apreciado pelo Congresso. Quer dizer, mesmo que tivesse feito algum debate, né, o que seria improvável, mas mesmo que tivesse sido feito, ia ficar ali congelado no Congresso. Imagina que o Congresso ia querer mexer nesse tipo de coisa em plena campanha eleitoral. Então, tudo bem, depois da eleição. O ponto é que tem esse reconhecimento de um problema, é um partido de esquerda tocando em políticas sociais, o que não é fácil. Mexer com essas políticas ninguém consegue facilmente, né? E a outra coisa é que, mesmo que sejam medidas mais incrementais, né, ajustes mais graduais, bem na margem, é mais politicamente palatável e viável do que você simplesmente falar, olha, eu vou acabar com uma determinada política pública, vou acabar com o abono salarial. Não vai acabar. Né? A gente estava acostumado com esse tipo de discurso muito no governo anterior, vamos acabar com tal política. Isso é inviável politicamente. O que a gente pode discutir no país é, aos poucos, ir aprimorando, ir comendo pelas beiradas. Isso foi feito, ainda que desidratado pelo Congresso, mas foi feito isso no BPC, no abono salarial. Há um reconhecimento que aquela política de valorização do salário mínimo foi um equívoco, a correção muito tímida, mas teve um reconhecimento do equívoco. Na minha avaliação, então, veja, eu acho que essa estratégia mais gradualista é o mais adequado. Não adianta querer ser ambicioso aqui e mandar para o Congresso uma coisa que não tem viabilidade política. Agora, isso feito, o leque de medidas teria que, na minha opinião, ter sido mais amplo, quer dizer, um pouquinho, mas em mais frentes. Faltou discutir, por exemplo, seguro-desemprego, que é claramente uma política mal focalizada, mal desenhada, tanto é que a gente tem algo que já tem sido colocado para os especialistas há tempos, não é de agora. A gente tem taxas de desemprego baixas e pedido de seguro-desemprego crescendo e crescendo muito. Tem ajustes que precisam ser feitos no auxílio-doença, tem ajustes que precisam ser feitos em políticas que são complementares, como o FGTS e seguro-desemprego. Tem a reforma administrativa, esse assunto morreu. Né? Quer dizer, teve agora algumas medidas que foram colocadas, mas junto com o ajuste salarial do funcionalismo. Então, de fato, é tímida nesse aspecto de não ter um leque amplo o suficiente para gerar um impacto fiscal mais robusto, mas que foi na direção correta, na minha opinião, foi. Professora Zena Macalossi, aqui é um prazer falar com a senhora. A gente fala muito sobre política social e nós temos aí um conjunto de investimentos em desonerações que representam renúncia de receita, de certa forma, e o conceito do spending review, ou seja, análise dos gastos e o retorno do investimento, nem sempre é feito quando se trata de subsídio. Você dá um subsídio, mas não necessariamente há o retorno do subsídio na forma de empregos, desenvolvimento econômico, produtividade. Eu lhe pergunto, há algum espaço para discutir desoneração no Brasil? O ministro Haddad já falou várias vezes sobre isso. Nós estamos falando de um montante de mais de 600 bilhões. Verdade seja dita, boa parte destas desonerações foram dadas durante os governos do PT. É preciso fazer, me parece, uma reanálise de para onde vai essa montanha de dinheiro. Qual que é a sua visão a respeito? Olha, perfeita a sua colocação, viu?
Claro que o pacote foi em cima de contenção de despesas, mas tem que ter um olhar muito criterioso em relação a essas renúncias tributárias todas, e como você bem disse, o grande salto foi exatamente, aliás, no governo Dilma. Né? Já tinha tido um aumento anterior ao longo do Lula 2, mas de fato o grande salto foi no governo Dilma e que não se traduziu em crescimento. Aliás, a gente teve a mais severa recessão da nossa história, em que a contração do PIB de ponta a ponta foi de 8%. 2 anos com o país sangrando. Né? Não é à toa que a gente tem uma sociedade que ficou com raiva das instituições, ficou com raiva da classe política, porque como pode ter deixado um país ter uma contração de 8% do PIB, que tantos erros esses de política econômica que foram cometidos. Você sabe que toda essa discussão que a gente viu agora para a reforma do IVA, para a implementação do Imposto sobre o Valor Agregado no Brasil, em que tantas concessões foram feitas, a maioria delas absolutamente injustificáveis, que vão trazer proteção a setores que não deveriam ser protegidos, que vamos ter mais complexidade de regras, e no final justamente, né, são as classes batalhadoras, os mais pobres, que vão acabar sendo penalizados, porque a alíquota padrão ela vai ser mais elevada, e a gente sabe que esse tipo de imposto ele acaba tendo esses impactos sociais. Bom, ali já dá uma amostra de como é difícil você reduzir essas renúncias tributárias, porque os vários segmentos eles se organizam e pressionam o Congresso. Né? A gente viu isso em várias frentes ali, cada rodada, né, na Câmara, no Senado, nas votações da PEC, a gente viu isso sendo desidratado, depois na regulamentação. Então, isso já dá uma noção. Né? E aí não é exatamente culpa do governo, é culpa de todos nós como sociedade. Né? É claro que precisamos de governantes com maior capacidade política, com credibilidade, para conseguir avançar nessas frentes todas. Não vai ser trabalho de um presidente. Isso realmente precisa ser algo perseguido, que, aliás, o que vale citar, é uma preocupação em outros países também. Né? Tem países que adotam até regrinhas do tipo, olha, se eu for criar uma nova renúncia tributária, 2 outras eu vou ter que tirar. Né? Quer dizer, realmente esse é um tema porque não tem muita transparência, acaba sendo renovado, nem passa pelo escrutínio da sociedade. Então, é algo realmente a ser combatido para gerar um sistema tributário mais justo. Professora, agora, não é uma tarefa fácil, não. Professora, a senhora não considera que a esquerda brasileira é muito refratária ao conceito de responsabilidade fiscal, que não deveria ser ideológico? Afinal de contas, por exemplo, vamos pegar o governo Macron na França. Não é um governo conservador, não é um governo considerado de direita, mas ainda assim o Macron propôs uma reforma previdenciária. O próprio François Mitterrand na França, e pego aqui a França como exemplo, mas o François Mitterrand do Partido Socialista realizou privatizações. A esquerda brasileira parece um tanto quanto antiquada em relação a esses conceitos. Olha, eu não acho que é só a esquerda, não, sabe? Eu acho que quando a gente nota grupos que se organizam, pressionam partidos de todo o espectro político. Né? A gente viu, muitas vezes, benefícios serem concedidos e aprovados por ampla maioria no Congresso. Então, não acho que é só não vejo aqui uma questão ideológica, viu? A gente, com frequência, vê partidos da direita, né, ou do centro, enfim, uma coisa realmente ampla para medidas de benefício tributário. A gente viu isso no PERSE, a gente viu isso nas desonerações, né, da Folha. Todo mundo apoia, né? Não é só a esquerda. O que eu vejo apenas é que, de fato, existe uma preocupação menor com disciplina fiscal. Isso eu vejo uma marca mais forte, sim, uma dificuldade muito grande de entender a necessidade da disciplina fiscal. Coloca-se sempre assim, não, mas vamos começar com redução do pagamento de juros, sendo que não é essa a ordem, não adianta colocar a carroça na frente do boi, quer dizer, você tem que, de fato, fazer o esforço fiscal para conseguir conter o endividamento do país e aí sim conseguir reduzir os juros na economia, não adianta tentar fazer o contrário. Então, aí sim eu vejo uma questão complicada
e muitas vezes defesas equivocadas disso. Mas nessa questão de desonerações, ou muitas vezes a dificuldade de avançar com uma estrutura tributária mais justa, mais equânime, isso aqui é para todos, viu? Mas existe esforço fiscal sem reforma administrativa, economista? Olha, eu entendo, essa questão da reforma administrativa, ela vem de longe, né? A gente lembra ali ainda essa discussão do governo Temer, vem de longe essa discussão. Há muito debate entre especialistas do que exatamente precisa ser feito. Eu vejo que esse é um debate que não está suficientemente maduro, e se não está suficientemente maduro no debate público, obviamente isso também traz dificuldades de avanço na matéria no Congresso. Um exemplo de como o avanço do debate é importante foi a reforma da Previdência. Reforma da Previdência, lamentavelmente, foram décadas ali de discussão, mas a gente foi aprofundar nesse debate de novo no governo Temer para ser aprovado no Bolsonaro, né? Quer dizer, precisou ter muita transparência de dados, de diagnósticos, para de fato o debate público evoluir e isso se manifestar nas negociações, nas articulações no Congresso. Eu não vejo ainda essa maturidade. Para tentar colocar rapidamente aqui, tem medidas que poderiam ser por meio de projeto de lei, ajustar, por exemplo, carreiras do funcionalismo, alguma coisa entendo que está no plano da ministra do EC, ela vem colocando isso, de mexer nas progressões, algumas coisas vão saindo agora, né, de ajuste nas progressões, serem mais lentas, ajustar ali algumas carreiras do funcionalismo, tem muita coisa a ser feita, a questão do salário inicial, né, elevado em relação na comparação do setor privado. Então, tem coisas desse tipo que estão associadas a projetos de lei. E tem uma discussão mais dura, mas que eu acho que o país vai precisar fazer, que é a questão da estabilidade do funcionalismo. Aqui entendendo o seguinte, as carreiras de Estado, são aquelas que não têm o equivalente no setor privado, elas de fato precisam ser protegidas, precisa ter estabilidade, para que a gente tenha segurança ali no trabalho que está sendo feito, que não fique sensível a pressões políticas, quer dizer, tem que ter um mínimo de blindagem do funcionalismo, mas deveria ser mais criterioso, não deveria ser, ao meu ver, algo generalizado. E, obviamente, para se inserir valores meritocráticos no funcionalismo, para de fato valorizar aqueles servidores que têm uma contribuição, e são muitos nessa situação, é claro, eu diria que isso precisa ser dito. Claro que se você tem um desenho de estabilidade desta forma, fica muito mais difícil. Então, essa estabilidade total, plena para todos, o Brasil é caso único praticamente. Quando a gente olha a experiência internacional, não é assim. Tem algum grau de proteção, mas não essa ampla estabilidade. Não vejo esse tema maduro, não é um tema que eu vejo o atual governo avançando, mas é um debate que precisa ser feito para lá na frente a gente conseguir discutir. A gente está conversando aqui no Jornal Gente com a economista Zeina Latifi. Estamos na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Zeina, queria te ouvir sobre 3 fatores da economia que estão preocupando muito aqui nesse começo do ano e ver com que perspectiva você trabalha para 2025. E eles estão interligados, lógico. Inflação, cotação do dólar e taxa de juros. Olha, o grau de imprevisibilidade que a gente tem, eu diria que é muito grande. Então, qualquer projeção, qualquer previsão, né, quem estiver nos ouvindo, assim, muito cuidado, porque o que a gente consegue ter, às vezes, é uma direção, mais ou menos. A gente está falando de um cenário internacional mais complexo, muitas dúvidas no que vai ser a gestão do Trump e as consequências disso no comportamento do dólar mundo afora, da taxa de juros do Fed que influencia o mundo todo, nas questões geopolíticas que podem trazer mais ou menos ruídos, ninguém sabe, corridas, aversão a risco, busca de proteção ou não. Então, o cenário internacional, ele traz incertezas e, obviamente, aqui, muitas incertezas. O que, na minha opinião, assim, pelo menos tentar delimitar um pouco extremos, quer dizer, uma coisa fica difícil a gente ter grandes projeções muito acuradas, muito precisas dessas variáveis todas. O que eu vou tentar aqui é pelo menos delimitar um pouco
para eliminar assim, cenários muito extremos. Então, por exemplo, cenários do tipo, eu vou falar mais da economia nacional, é claro, cenários do tipo, olha, a gente está indo para uma espiral de câmbio, de inflação, um país que vai para uma recessão por causa dos juros, acho muito pouco provável. Porque, de novo, mesmo que a reação do governo tenha sido atrapalhada, tenha sido tímida, ela ocorreu. Se a gente for pegar, por exemplo, fazer de novo um paralelo do governo Dilma. No governo Dilma, apostas eram dobradas, você troca ministro e pronto, uma negação da política, uma dificuldade de negociar com o Congresso. Tem que negociar com o Congresso, gostando ou não dele, né? Tem que ter essa harmonia entre os poderes e a negociação política. E não é o que a gente está vendo. Não é o que a gente está vendo. Então, uma coisa é ter ações tímidas de um governo enfraquecido, de um país ainda polarizado, de um Congresso que cobra um preço caro, mas isso é muito diferente de simplesmente negar a política ou negar o problema. Então, acho que cenários extremos assim são improváveis, né? Tem um quadro de inflação que precisa ser monitorado, mas não é uma inflação fora do controle. Aliás, o fato da inflação mundial estar baixa também ajuda um pouco aqui a gente a conter um pouco as pressões que vêm do lado da demanda, né? O mercado de trabalho apertado, como sempre fala o Banco Central, a taxa de câmbio já teve um ajuste forte. Eu não acredito que a gente vai para um cenário de espiral por todas essas razões. Lembrando que esse enfraquecimento do dólar é um movimento global, no Brasil muito mais forte, né? Claro, a gente está falando de um câmbio agora na casa dos 6,10, sendo que o mais razoável, não tivesse essa questão fiscal toda, era algo muito mais próximo de 5,5. Então, claro que tem fatores internos, mas eu acho que é um quadro que permite aí a gente ter um cenário não de espiral. E, obviamente, na questão do desempenho da economia, sim, uma alta de juros como essa, que, ao meu ver, até exagerada, mas, enfim, vamos ver o quanto ela vai se manifestar. Quer dizer, o mercado financeiro hoje espera que a Selic chegue até 15% em meados deste ano. Né? Vamos ver se vai ser necessário essa magnitude de aperto. Se confirmar, claro que isso a gente vai ter a partir do segundo semestre. A gente começa a ter sinais de uma economia que vai sentindo o aperto monetário. Mas eu não vejo a materialização de um quadro recessivo. Acho que tem muitos outros fatores que dão resiliência à economia. Professora Zena, deixa eu lhe perguntar sobre o uso das reservas. É um instrumento importante, obviamente, tem que ser usado com cuidado. Nós vimos aí, entretanto, um movimento bastante reiterado, né, de venda de dólares do Brasil para tentar frear a elevação da moeda norte-americana, mas o Banco Central não conseguiu, né, trazer o dólar de volta para baixo de 6,10. A que se deve essa dificuldade do Banco Central no uso das reservas e o que é preciso, de fato, para fazer o dólar voltar para um patamar um pouco mais racional? Porque muitos apontam que vai ser impossível, por exemplo, o dólar voltar a 4,40 como outrora, mas que ele está um pouco acima do que poderia ser. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, primeiro é importante que se diga que as intervenções do Banco Central, elas visam conter movimentos muito irracionais, muitas distorções, disfuncionalidades no mercado de câmbio. Do que eu estou falando aqui? A taxa de câmbio, como um preço de ativo, muitas vezes é impactado o seu comportamento por momentos de pânico, de correria, efeito manada, mesmo aquele investidor, aquela pessoa que está na linha de frente no mercado, nem tem uma visão tão negativa, mas vê aquele movimento forte, não consegue ir contra, né? Ir contra pode significar arruinar o seu investimento, a sua carteira de investimento. Então, quando o mercado fica muito sem parâmetros, junto com baixa liquidez, que é o caso sazonalmente nos finais de ano,
nesse contexto de muitas incertezas, de uma crise de confiança na questão da política fiscal, né? Crise em relação ao compromisso do governo com as contas públicas saudáveis. Então, o Banco Central precisou fazer essa intervenção. Neste caso, usando reservas até como um sinal de que, olha, não vai ter nenhuma medida heterodoxa aqui para conter saída de recursos, porque isso até chegou a ser cogitado no mercado, né? Naqueles momentos de maior pânico, havia um receio de aumentar a IOF, aumentar algum tipo de taxação para conter saída de recursos, enfim. Então, acho que até foi uma combinação de prover liquidez, que é baixa, que no final do ano tem muita remessa das empresas, a baixa liquidez também por causa desses movimentos de corrida e, obviamente, tirar, né, eliminar essa preocupação com algum tipo de controle cambial, enfim. Então foi feita essa decisão. Agora, veja, a ideia não é perseguir uma meta para o câmbio, a meta é de inflação, não do câmbio. Então é uma ação mais tópica, que eu acredito que, obviamente, feito esse esforço, a tendência é não precisar usar, não deveria usar. É só realmente quando tem um sinal claro de disfuncionalidade. A grande questão é confiança do lado fiscal. Essa sim o caminho que o governo tem que seguir, tem que trilhar, de reconquistar essa confiança que tem um compromisso com as contas públicas, tem uma preocupação com essa dívida pública que só faz crescer, né? Não é Banco Central que vai conseguir segurar, nem com juros, viu? Nem com choque de juros, esse tipo de coisa. Se o problema é fiscal, tem muitos limites ali, é querer demais que a política monetária ou essas intervenções cambiais consigam resolver e trazer o câmbio para um patamar mais razoável. Queria agradecer muito a economista Zeina Latif, falando ao vivo aqui hoje no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Zeina, obrigada, um ótimo 2025 para você. Eu que agradeço. Feliz ano. Obrigado. Alô, Obrigada. Já tem mais notícia ao vivo chegando aqui. Por exemplo, está mudando, viu, Sabino? A partir de hoje, a forma de ingresso de brasileiros no Reino Unido. O Felipe Quirin vai contar as mudanças já, direto de Londres, aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.